Bem, agora o governador, o ex-governador Paulo Afonso Vieira, ex-deputado federal, que também se posiciona, ele foi o autor da tese aqui do deputado Mariani, de candidatura própria do PMDB. E aí então, governador, como é que o senhor defende? O senhor usou bons argumentos também, né? Usou a história do partido, enfim. O que o senhor acha desse momento que o pessoal vai começar a votar? Olha, eu acho que nenhum dos argumentos pró-coligação se sustenta. Eles podem ter alguma procedência preliminar, mas numa análise mais cuidadosa, eles caem por terra. O argumento mais frágil que se coloca é que o PMDB não tem um candidato. Ora, o PMDB, um partido que tem 2 senadores, o vice-governador, deputados federais, sendo o deputado federal mais votado de Santa Catarina da história, que é o Mauro Mariani, que tem lideranças expressivas, ex-governadores, não ter candidato a governador, não ter um nome à altura da disputa, isso é quase que uma piada. Eu não vou dizer que é uma piada para não ser desrespeitoso. Dizer que o partido está no governo e as pessoas não entenderão que ele vai para a oposição, mas em nenhum momento nós falamos que vamos para a oposição. A ideia não é essa questão de oposição e situação, ela muito desapareceu. O que nós dissemos é o seguinte: nós colaboramos com o governo do Raimundo Colombo, sim, colaboramos e respeitamos, mas nós achamos que podemos fazer melhor, que nós, o nosso governador, a nossa proposta, o nosso programa é melhor. Agora, governador, será uma eleição então que o senhor propõe de governo 1 e governo 2 a reeleição? Não, é o que o PMDB é muito conhecido pelos seus governos, pela postura municipalista, descentralizadora, de obras nos municípios, que não é, e com todo respeito ao governador Colombo, meu amigo, não é a postura do governador Colombo. Isso é uma marca do PMDB. E eu diria que não é só os PMDBistas, Santa Catarina anseia de novo por esse tipo de ação governamental, que vai aos municípios e age. Nós estamos esperando que isso aconteça, nós imaginávamos que isso acontecesse, mas não aconteceu. Então não se trata de fazer crítica, ninguém vai para a campanha para dizer que o governador Colombo ou o seu governo pecou nisso ou naquilo. Nós vamos dizer o que nós sabemos fazer e como sabemos fazer melhor. O deputado, da tese do senador em relação a uma aventura que o PMDB estaria fazendo na candidatura própria, citou até Ulisses Guimarães, né, que foi muito mal na campanha presidencial. O que o senhor acha disso, hein? Olha, a política ela tem um dinamismo. Em 1990, quando eu fui candidato a governador, não é que era uma aventura, era uma loucura, mas o PMDB precisava ter candidato. Nós disputamos, não vencemos, mas construímos a vitória 4 anos depois. Em 2002, o Luiz Henrique, candidato a governador, era uma insanidade. Ele disputava contra o então governador, que tinha 70 e poucos % na pesquisa. Era uma loucura aquela candidatura. E ele foi governador, ele ganhou e depois se reelegeu. Então a política tem muito desse momento. Uma pesquisa que hoje indica 5, 6 pontos para um candidato e 30 para o outro, ela não tem o significado, por isso nós temos a campanha. Para isso existe o processo eleitoral. Quantos candidatos largaram favoritos numa pré-campanha e perderam a eleição? Quantos eram frágeis no início e se tornaram vitoriosos? No meu caso, de 94, foi isso. Eu era o quarto nas pré-pesquisas, na pré-campanha, melhor dizendo, né, em abril, maio. E nós fomos construindo, fomos para o segundo turno e ganhamos a eleição. Bom, para finalizar, governador, e essa declaração do deputado Merizio, hein, desses últimos dias aí, o senador Luiz Henrique desautorizou, criticou, agora de novo nós acabamos de ouvi-lo, diz que o governador Raimundo Colombo desautorizou o deputado Merizio também. O que o senhor acha disso tudo? Com todo respeito ao meu amigo governador Colombo, ele não desautorizou. A declaração do governador Colombo foi uma declaração contemporizadora. Mas, na verdade, o que o deputado Merizio fez foi dizer aquilo que os paralelepípedos das ruas antigas de Florianópolis já sabiam, que a coligação é essa, é o PSD para governador, com a figura do nosso governador Colombo, é o PMDB na vice e o PP, provavelmente com o deputado Ponticelli, no senador. Isso só não havia sido anunciado e ele anunciou. A votação que nós estamos fazendo hoje não é uma coligação em tese, não é candidatura própria ou uma coligação em tese. A votação que fazemos hoje é candidatura própria ou a coligação PSD, PMDB, PP. E ele disse isso categoricamente, ele é o presidente em exercício e o governador não o desautorizou. O senhor acha que essa declaração do deputado Merizio vira alguns votos aqui? Eu até acho que sim, porque em que pese a gente até então dizer que esta era a coligação,
Eu até entendo que alguns dos nossos delegados podiam admitir que isso não estava comprovado, né? Que seria ruim, mas não estava comprovado. Ela agora está. O sentimento dentro do PMDB não é só de anti-PP, isso é uma questão política. É o fato de que o tamanho do PMDB, a força do PMDB é muito grande para participar de uma chapa, com todo respeito ao meu companheiro e amigo Eduardo, com a função menos expressiva, que é de vice-governador. Esse é o problema. Veja, o governador é disparado a função mais expressiva. O vice-governador é apenas potencial e o senador tem um poder enorme em termos de Brasília e federal. Então nós teremos o cargo que é apenas uma expectativa, é apenas uma possibilidade, caso o governador saia, caso o governador renuncie. Então é muito pouco para o PMDB e isso hoje ficou claro. O senhor está confiando na vitória? É uma eleição disputada, eu não tenho dúvidas, né? Porque afinal de contas, companheiros de relevância, já mencionados, como o senador Mas Luizinho. uma curiosidade, governador, por que o senhor fez a defesa desta tese e não o deputado Mariani, que tem sido o protagonista aí dessa ideia? Eles me fizeram o convite, eu disse que fiquei emocionado, porque era uma possibilidade de defender o PMDB, e porque, na verdade, eu acho que a ideia que houve é que não fosse o Eduardo, que é pré-candidato a vice-governador, e o Mauro, que é pré-candidato a governador, que fizesse o discurso. Foram os dois ex-governadores, um que está em cada trincheira. Obrigado, governador. Valeu, Marcelo.